Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula será de História e nós iremos aprender hoje como que aconteceu, o que é a proclamação, né? Como que aconteceu a proclamação da República no Brasil. Então vamos prestar bastante atenção para a gente continuar aprendendo mais um pouco dessa história, né? Que nós ao longo desse ano ficamos estudando, né? Todos os temas, tudo que aconteceu na história do Brasil. E agora, né, a gente já viu sobre a monarquia, primeiro reinado, segundo reinado, e agora nós iremos ver como que aconteceu a proclamação da República do Brasil, tá bom? O dia 15 de novembro é celebrado no Brasil o acontecimento da proclamação da República, que se passou nesse mesmo dia, no ano de 1889. Ou seja, nós estamos em 2021 e desde 1889 nós comemoramos todo dia 15 de novembro a proclamação da República. A gente celebra aqui no Brasil essa data muito especial para o nosso país. Por meio desse evento histórico, a monarquia foi derrubada no país, a família real foi expulsa, a gente já viu isso, né? Já vimos um trechinho sobre isso na aula anterior de história, que eles necessitaram, né, sair do Brasil, eles foram, na verdade, expulsos e a República também foi instaurada com tudo isso. Esse acontecimento foi, em grande parte, um fruto da insatisfação do exército com a monarquia. É isso mesmo, o exército brasileiro não estava satisfeito, né, com o governo do imperador, que era Dom Pedro II. Eles estavam muito insatisfeitos com a monarquia, com aquele período da monarquia, e devido a tudo isso que aconteceu a proclamação da República. E, na verdade, a proclamação da República foi um golpe. É isso mesmo, foi um golpe. Você vai entender por quê. Isso porque essa transição aconteceu de maneira forçada e não contou com a participação popular, uma vez que foi realizada por uma pequena minoria motivada por interesses próprios. Naquela época, né, não foi o povo que disse nós não queremos mais Dom Pedro como imperador do Brasil, não foi assim que aconteceu. O exército brasileiro, né, eles se reuniram e deram um golpezinho lá para que conseguissem, né, fazer com que o Brasil se tornasse uma república. E a república no Brasil atualmente é um regime referendado pelo voto popular desde 1993. Ou seja, hoje quando nós queremos escolher quem irá governar o nosso país, quando nós queremos escolher um representante, isso é feito através do quê? Do nosso voto, certo? Nós votamos e o candidato que tiver a maioria de votos é eleito o presidente do Brasil. Só que no período onde a proclamação da República aconteceu no nosso país, não foi dessa forma, não foi pelo voto de toda a população brasileira, tá ok? No mês da proclamação, isso é, em novembro, o grupo dos conspiradores estava decidido pela derrubada da monarquia brasileira. A última medida dos republicanistas para fortalecer a sua conspiração era o quê? Eles iriam convencer o Marechal Deodoro da Fonseca, esse homem aqui da foto, ó, da imagem, esse aqui é o Marechal Deodoro da Fonseca. Eles iriam convencer ele, um dos grandes nomes do exército na época, a juntar-se a eles. Essas pessoas, né, esse grupo de conspiradores, eles queriam derrubar a monarquia brasileira de qualquer jeito, a todo custo. Então, o que eles fizeram? Falaram assim, ó, precisamos do apoio do Deodoro da Fonseca, então vamos fazer com que ele se junte a gente, que aí nós conseguiremos fazer o que nós desejamos aqui no Brasil. Então, no dia 10 de novembro, importantes nomes da conspiração contra a monarquia, tais como Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, Solon Ribeiro, entre outros, reuniram-se com quem? Com Deodoro da Fonseca. Eles, olha só a esperteza deles, prestem atenção. Eles alegaram que Solo Ribeiro seria preso por ordem imperial e que Silveira Martins, que era um desafeto de Deodoro, seria nomeado para chefiar o gabinete ministerial. Ou seja, eles pegaram o nome de Solon Ribeiro, que era, né, um amigo de Deodoro, da Fonseca, e falaram que ele seria preso, que foi uma ordem imperial, ou seja, que vinha do imperador. Eles alegaram que o imperador estava querendo prender o Solo Ribeiro e que ele iria colocar o inimigo do Deodoro Marechal da Fonseca,
quer dizer, do Marechal Deodoro da Fonseca, eles alegaram que o imperador iria colocar esse homem, Silveira Martins, para chefiar o gabinete. Aí o Marechal Deodoro falou assim, ué, tá colocando o meu inimigo para chefiar o gabinete, isso não vai dar certo. Então, eles já fizeram isso na esperteza. Então, quando eles alegaram isso para o Marechal Deodoro da Fonseca, esses argumentos convenceram, né, o Marechal a mobilizar tropas para o dia 15 de novembro. O Marechal Deodoro da Fonseca só mobilizou essas tropas porque ele acreditava que o seu amigo seria preso e que o seu inimigo estaria comandando o gabinete ministerial. Então, já que ele pensou, né, conseguiram enganar o Marechal, eles conseguiram, então, fazer com que ele mobilizasse tropas para o dia 15 de novembro. Com o propósito de quê? De derrubar o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Aí, no dia 15 de novembro, o Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, derrubou o gabinete ministerial do imperador e o Visconde de Ouro Preto foi preso. Olha só quanta coisa que aconteceu em um único dia. Até esse momento, ainda não havia se consolidado a proclamação da República Brasileira. Só que ao longo do dia, várias coisas, diversos acontecimentos se passaram. Houve, inclusive, uma tentativa de resistência monárquica liderada pelo Conde Deu e por André Rebouças, mas não deu certo, tá? Eles fracassaram. Eles tentaram até manter a monarquia, só que não deu certo. E somente no final do dia que a República foi proclamada. Então, ó, essa história começou a acontecer desde cedo e somente no final do dia que a República realmente foi proclamada no Brasil. A proclamação da República aconteceu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tá? Tudo isso aconteceu no nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, quando o vereador José do Patrocínio anunciou a instalação da República no Brasil. Foi formulado um governo provisório. O que é um governo provisório? Que não vai ser direto, é só até resolverem as coisas, que é por um período curto de tempo. E Deodoro foi nomeado o presidente, o primeiro presidente. No dia 17 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II e toda a sua família tiveram que fazer o quê? Fugir para o Brasil, já que a monarquia acabou, né? Então, o exército brasileiro conseguiu organizar tudinho aquilo para poder, para que conseguissem fazer com que o Brasil fosse uma república, e vendo tudo isso acontecer, o imperador Dom Pedro II se viu, né, na obrigação de fugir do Brasil e foram para a França. Então, pessoal, já deu para entender como que foi proclamada a República do Brasil, certo? Na próxima aula, nós iremos estudar, iremos aprender, vamos descobrir como que foi esse período aí de república no Brasil, porque o Brasil vivia uma monarquia, depois mudou para uma república, e nós iremos descobrir, será que deu certo, será que foi bom, o que será que aconteceu nessa história aí? Vamos dar continuidade a esse conteúdo, né? Essa história que nós iniciamos hoje, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula também, com mais assuntos, né, sobre a história do Brasil para a gente aprender juntos, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.